A quinta leitura da Parashá de Vaierá, e Avram tinha 100 anos quando nasceu para ele Yitzhak, seu filho. E disse Sará, Tzchok, com uma alegria, fez Hashem para mim. Toda aquela pessoa que escuta, ela vai rir para mim, para minha felicidade. Não rir e sim se alegrar, se animar. Outra explicação, o Midrash fala, muitas pessoas estéreis foram atendidas nesse momento junto com a Sará. Então, muitos doentes foram curados, muitas rezas foram atendidas. Era uma grande alegria no mundo inteiro. Junto com Yitzhak, veio bênção para o mundo inteiro. E ela disse, quem falou para Avraham que Renika Banim Sará, quem pensou que a Sara ia dar de mamar para vários filhos, que eu dei a luz a um filho para sua velhice? Mimilela, uma linguagem de louvor, importância. Vejam, uau, quem é esse que promete e cumpre a sua garantia, Kadosh Baruch Hu, que ele falou que eu tenho um filho? Milela. A Torá usou essa expressão Milel e não Diber, simplesmente falou, porque Milel é a guimata de 100, Mem é 40, Lamed, 30, 30, dá 40, ou seja, com 100 anos, Avraham teve um filho. E a Sará deu de mamar para várias crianças, porque Rabanim, vários, linguagem plural, no dia da festa, as ministras, pessoas importantes trouxeram seus filhos e ela amamentou eles para todo mundo ficar claro que a Sará deu a luz, porque as pessoas estavam falando, não, ela pegou alguém da rua aí e adotou. E o menino cresceu e parou de amamentar, e Avraham fez uma grande festa no dia que Yitzhak já cresceu. Vai gamá-lo, depois de 24 meses, parou de amamentar. Mishte-Gadol, uma grande festa aqui. Por que uma grande festa? Porque as grandes pessoas da época estavam lá, Shem e Ever, que eram os chefes da Yeshiva, e Avimelech, o rei, participaram do banquete. E Sará viu o filho da Hagar, a egípcia, que deu para Avraham, brincando. Como assim, Metzarek? Isso é uma linguagem de idolatria, como a gente encontra essa expressão no pecado do bezerro de ouro. Outra explicação é relações ilícitas, como a gente encontra também essa expressão em outro lugar. Outra explicação é de assassinato, ou seja, Ismael, o filho de Hagar, estava levando Yitzhak para o mau caminho, estava tentando matar Yitzhak, estava fazendo coisas bem complicadas. E disse para Avraham, a Sara falou para Avraham, expulsa essa serva daqui com o filho dela, porque o filho da serva não vai herdar junto com meu filho, com Yitzhak. Porque ele estava brigando pela herança. E ele falava, não, eu sou primogênito, eu vou pegar duas partes. E eles iam para o campo, ele pegava seu arco e jogava a flecha no Yitzhak. Como a gente encontra isso também, a mesma expressão de fala Messarek sobre jogar flechas. Com seu filho, com Yitzhak, já que ele é meu filho, mesmo se ele não fosse digno como Yitzhak, já era motivo suficiente. Ou se ele fosse digno como Yitzhak, mesmo se não fosse meu filho, já era suficiente. Não tem como o Ishmael tentar herdar junto. Muito mais que é meu filho Yitzhak, essas duas características, então, sem chance para o Ishmael. E aquilo ali foi muito ruim nos olhos de Avraham, por conta do seu filho. Ele ficou muito chateado pela situação, que o filho dele estava indo para o mau caminho, que ele escutou, ele percebeu que ele saiu para o mau caminho. Ou, literalmente, querendo falar que ele estava chateado de ter que mandar o filho para fora de casa, que a Sará estava falando para mandar ele. E disse Hashem para Avraham, isso não deve ficar ruim aos seus olhos pela situação do jovem, pela tua serva, e sim, tudo que Sará te falar, escuta na voz dela, porque em Yitzhak vai ser chamada a tua descendência, ou seja, só Yaakov, que é filho de Yitzhak, só ali que completa realmente a tua descendência. Escuta na voz dela, daqui a gente aprendeu que Avraham era secundário para Sará na sua profecia. A profecia de Sará era mais forte. Então, Sará já estava vendo longe e Hashem tem que falar para Avraham, olha, escuta a voz da Sará, porque ela sabe o que ela está falando. E também o filho da serva vai virar um povo, vou colocá-lo como um povo, porque ele também é teu descendente de alguma certa maneira, mas não é a tua descendência oficial. E Avraham acordou cedo, pegou pão e um cantil de água e deu para Hagar, colocou sobre o seu ombro e a criança e mandou ela, e ela foi vagar no deserto de Beersheba. Água e um cantil de pão e um cantil de água, por que não prata e ouro? Porque ele já não estava gostando muito dele pela questão que ele saiu para o mau caminho, então ele não queria dar para ele nenhum tipo de presente, ouro e prata. E a criança, ou seja, a criança ele também colocou no ombro dela, mas ele já tinha idade, já tinha 14 anos e podia andar, porque a Sará botou olho mal e ele ficou com febre e não conseguia nem andar. Vateta, ela se perdeu, foi vagar, ou seja, ela voltou para a idolatria da casa do pai dela, ela largou um pouquinho o monoteísmo, o caminho correto de Avraham. E acabaram as águas do cantil e ela jogou a criança embaixo de um dos arbustos, porque um doente bebe mais. Então, Avraham tinha dado uma quantidade de água boa para chegar numa cidade, mas como a situação que ele estava com febre, então acabou
que a água acabou antes do tempo. E ela foi e ficou sentada lá, distante, tipo uma distância de uma flecha, porque ela falou, pelo menos eu não vou ver a morte da criança. Ela ficou distante e levantou sua voz e chorou. Mineged é frente, mais distante, merachok. Mitachavei keshet, como duas atiradas, é uma maneira de falar, igual a linguagem que a Mishnah usa, tir, beistor, né, como o semi também sai como uma flecha. E se você perguntar, era para estar escrito Kim Tahei Keshet, como 2 tiros de arco, então não usar o Vav. Então é normal o Vav entrar aqui, igual na palavra Bechagvei a cela, nas fendas da rocha, que tem a ver da palavra Hagá, que é chamado fenda, ou Yahogo, Veanu, Kashikor, vão estar cambalhando como um bêbado, então usa a mesma expressão quando vai falar de plural, bota o Vav Hagvei, ou Katzvei Aretz, as extremidades da terra, os pontos da terra, como Katzei, que é a extremidade, no plural Katzvei, a mesma coisa que Kim Tahavei Keshet. E ela ficou distante, ou seja, já que ele estava quase morrendo, ela foi mais para trás, mais distante, para não ver aquela cena horrível. E Hashem escutou a voz do jovem e chamou o anjo de Hashem para Hagar do céu e falou: o que para ti, Hagar? Não temas, que Deus escutou a voz do jovem como ele está lá. A voz do jovem, de quem te vê, que é mais forte a reza do próprio doente, mais do que os outros. Ela é aceita antes, ou seja, o próprio Ismael também rezou e Deus escutou essa reza. Como ele está lá, pelos atos que ele está agora, ele está sendo julgado, e não pelo futuro. Porque os anjos que servem a Deus estavam acusando e falando: Criador do mundo, aquela pessoa que futura sua descendência matar seus filhos de sede, você vai realmente fazer um milagre, aparecer um poço? E Hashem responde: agora, ele é tzadik ou ele é rachá? Ou seja, ele merece a morte ou não? Não era tzadik no sentido de ser uma ótima pessoa, mas não merecia a morte, então ele é tzadik no sentido de não merecer a morte. Então, pelos atos, agora eu estou julgando. Baixeiro chão, como ele está lá. E onde foi que os descendentes de Ismael mataram os judeus na sede, quando Nebuchadnezzar exilou os judeus na destruição do primeiro templo? Então eles foram para os árabes que eles falaram: olha, por favor, leva a gente para nossos primos, os Ismaelis vão ter pena da gente. E o que eles fizeram? Dedanim, Dodim, que são os tios, os primos, e os árabes saíram ao encontro com peixe, com carne, com peixe salgado, para eles comerem, e ficaram com muita sede. Só que os cantigos estavam só com ar quente. Os judeus achavam que estava cheio de água, quando eles colocavam dentro da boca com aquela vontade, entrava o vento quente no corpo e matavam eles. Levante, carregue o jovem, segura tua mão nele, que ele vou colocá-lo, fazê-lo um grande povo. E Hashem abriu os olhos dela, e de repente ela viu um poço de água, e ela foi, encheu o cantil de água e deu de beber para o jovem. E Hashem ficou com aquele jovem, ele cresceu, e ele ficou morando no deserto, e ele era um atirador, ele usava o arco e flecha. O Kashat, ele jogava flechas com o arco. Kashat seria a profissão, né, do que usa o Keshet, que usa o arco, igual o Hamar, que usa o Hamor, que anda com burro, o Gamal, aquele que usa o camelo, o Tzayad, que caça. Por isso que o Shin de Kashat está com um ponto, Mudgeshet. Ele ficava no deserto assaltando as pessoas, e a doba com sua mão, né, sua mão estava em todos, como a expressão usada. E ele ficou morando no deserto de Paran, e a irmã dele pegou para ele uma esposa da terra do Egito, ou seja, justamente de onde ela cresceu, né? Como a gente sabe que ela era uma escrava egípcia, ou seja, ela era do Egito, ela era filha do faraó, na verdade. Isso que o ditado popular diz: joga um cajado para o ar, ele vai cair de acordo com a sua raiz, ou seja, a pessoa sempre tende a voltar para aquilo que é a base dela. Então, no final das contas, ela foi procurar uma esposa egípcia para o seu filho.